Paulo fala que é um abrir e piscar de olhos, muito rápido o surgimento, né? Ou nasce uma nação de uma vez só. Ele se espantou. Eu imagino, irmãos, que o profeta, ele estava vendo essas imagens espiritualmente, ele estava no futuro, no dia da vinda do Senhor. Ele via as imagens e ele foi inspirado pelo Espírito a fazer a escrita, porque ele estava enxergando aquilo. Ele estava vendo uma nação surgindo de uma vez só, em um dia só, surgindo uma nação inteira. Que nação é essa? Todos os que ressuscitaram primeiro e os que foram transformados os corpos e se tornaram nova criatura, uma nação inteira, que são muitos, né? A Bíblia fala lá em Apocalipse que são multidões, né? Com as suas palmas nas mãos. Então fala aqui, ó, Sião, que é a cidade do grande Deus, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Surgiu uma nação inteira em um só dia. Muito bonito isso, né? O que é a grande tribulação, em resumo? A grande tribulação trata-se de quê? Trata-se de um período onde Deus vinga-se de todo o pecado e faz justiça definitiva. Essa vingança de Deus, essa justiça, a justiça exige o quê? Correção. A correção é o dia do Senhor, ou seja, o período em que Deus limpará da terra todo o mal. É um dia de julgamento, um dia de limpeza, de justiça, de execução e extinção do pecado, né? Ficou claro para os irmãos de que se trata essa grande tribulação? Período de correção de Deus, que é a aflição do grego, né? Clipos, né? Que significa força, arroxo, né? Tipo tirar o suco da uva, forçar, sair o sumo, né? Tem alguns versículos bem fortes que falam sobre isso em Apocalipse, né? Comparações com os nossos dias de hoje. Agora a gente está saindo um pouco da parte profética que a gente viu desde o começo, né? Falando as camadas de interpretação profética, que são geralmente as profecias, elas falam de várias épocas, né? De uma vez só. Igual, por exemplo, aquele versículo que nós lemos: nasceu a nação de um só dia. Pode ser entendido como o nascimento de Israel em 1948, que completou agora 70 anos, né? No ano passado. E pode ser interpretado também como a nação que vai ressuscitar e formar com os santos no último dia, em um só corpo, ou seja, uma nação nascer num dia só, que é a ressurreição dos mortos e arrebatamento dos santos, formando uma só nação, nação dos eleitos, né? Que a Bíblia fala aqui que será abreviada por causa dos escolhidos, que são esses que ressuscitarão e transformarão seus corpos, formando uma nação só, de mortos e vivos no dia santo do Senhor, que se tornarão novos corpos, né? Deixarão de ter esse corpo que nós temos aqui e poderá ter qualidades iguais às do corpo de Jesus, baseado naquele estudo que a gente fez sobre como será a eternidade, né? Esses irmãos lembram, né? Pode atravessar a parede, pode voar, não sente dor, não chora, tem as mesmas características do corpo ressurreto de Jesus, né? Pode se alimentar? Pode. Jesus comeu peixe, né? E depois disso atravessou a parede, apareceu no meio do cenáculo reunido, fechado com trancas. Então esse é o tipo de corpo que teremos, né? Que é o corpo transformado que Paulo falou, não mais sujeito à matéria física, né? Então nós vamos agora ver como que esse mundo que nós estamos hoje, em 15 de agosto de 2019, está se preparando para esse evento aí. O que acontece no mundo hoje, que às vezes a gente não acompanha, porque a gente se preocupa muito no nosso trabalho, nas nossas coisas do dia a dia, escola, trabalho, vai para casa, e nós não estamos percebendo o que está acontecendo. É por isso que foi o motivo de trazer esse estudo, para a gente estar analisando o hoje, comparando com as profecias bíblicas. É o panorama, é olhar por cima, olhar todos os cenários, né? Então agora a gente vai ver uma parte chamada moldagem para os últimos dias. O que é moldagem? Lembra do não vos conformeis com esse mundo? Vem de forma, se moldar, se modelar, se ajustar para que encaixe algo, entendeu? O mundo está se ajustando para uma coisa, para o aparecimento do iníquo. O pastor leu aqui no início, né? Entendeu? Vai aparecer o iníquo. O que é o iníquo? Aquele que comete todo tipo de iniquidade, ou seja, que é ou contrário a Cristo, que a gente chama de o anticristo. É um grande líder que vai estar à frente de nações, né?
Começando a moldagem aqui, tempos dos gentios. O tempo dos gentios é o que Jesus falou. É o período entre a semana 69 de Daniel e a semana 70. Esse período é chamado de tempo dos gentios. É também conhecido como tempo da igreja e também conhecido como tempo da graça. É o período em que Deus é longânimo para que muitos se salvem. Esse período é um período interprofético, que é o período que começou no ano 33 e está até o ano 2019. É um período interprofético, né? Tempo dos gentios. Por que fala tempo dos gentios? Gentios é qualquer povo que não é judeu, né? Qualquer nação que não é judeu, estrangeira, é chamada de gentios, ou seja, outras gentes, outras pessoas que não são judeus, que não está na Bíblia, né? Os gentios. O tempo dos gentios é o tempo em que os gentios dominam sobre os judeus. Desde quando o ano 70 depois de Cristo, né, os judeus não têm mais domínio sobre Jerusalém, certo? Eles foram espalhados pelo mundo, foram perseguidos por Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial, foram perseguidos pelos otomanos, foram perseguidos por todas as nações que tinham ali perto, os árabes, os otomanos, as últimas nações que estavam dominando lá sobre eles. A última nação era o conglomerado depois da Segunda Guerra Mundial, liderado pela Inglaterra, onde se afastou quando teve a declaração das Nações Unidas em 1948, deixando a nação de Israel como um Estado estabelecido, um Estado chamado Estado de Israel, e querendo colocar ali também o povo palestino, que disse que é o povo que estava em Israel no período em que Israel estava sendo perseguido. Então, lembra daquela parte que Israel foi para a Babilônia e voltou com o decreto do rei Artaxerxes? Quando eles chegaram lá, não tinha um povo? Adivinham quem? Os árabes reinavam lá. Assim também, quando Israel saiu no ano 70 depois de Cristo e foi para o mundo e foi perseguido, morreu mais de 6 milhões de judeus perseguidos na Segunda Guerra Mundial. Nós temos a história aí chamada Holocausto, né? Mortos, feito experiências, de todas as formas, né? Então nós temos aí, adivinha quem passou a morar lá na terra, se eles não estavam mais lá? Os árabes de novo. Hoje são chamados de palestinos, não existia esse povo antes, né? São chamados de palestinos, porque o povo que vivia naquele local. Mas na verdade a nação palestina não existe. O que existe? Vários povos árabes que moram lá. Então o que aconteceu? Com a promulgação do Estado de Israel de 1948, não foi dada Jerusalém para Israel. Jerusalém foi declarada cidade mundial, cidade internacional. É uma cidade que não tem o domínio nem de árabes, nem de palestinos, que eles querem separar, mas é a mesma coisa, né? São árabes, são povos descendentes de Abraão, de Ismael, que viviam ali, né? E os judeus. Então o que acontece? Esse povo passou a viver lá. Então, desde esse período, nunca mais Israel teve domínio completo sobre Jerusalém. Não é capital de Israel, é uma capital internacional, qualquer pessoa pode ir para lá. Lá é o berço de 3 grandes religiões: judaísmo, que foi a primeira, depois teve o cristianismo, há 2000 anos atrás, e depois teve o islamismo, que foi 400 anos depois de Cristo, com Maomé, a outra grande religião. Então nós temos as 3 grandes religiões, maiores religiões do mundo, que é não as maiores, mas as mais importantes, digamos assim, naquele local, naquele terreno, né? Que é o judaísmo, o cristianismo e os muçulmanos ou os islâmicos, né? Então, aquele local ali é internacional, não é de domínio de Israel completo. Então, é por isso que se fala tempo dos gentios, porque lá é dominado pelos gentios, nações internacionais. O ano passado, se não me engano, o presidente Trump reconheceu, levando a embaixada para Jerusalém, reconhecendo que não tem nenhuma embaixada lá. Se não tem nenhuma embaixada internacional lá, não considera capital. A capital é considerada Tel Aviv, que é uma outra cidade, que não é a cidade bíblica, né? Então Jerusalém é internacional, é tempo de gentios, não tem domínio de Israel. Apesar de Israel ter exército lá e ter tudo mais, não é de Israel o controle. Internacionalmente é internacional, senão dá guerra, né? Então sempre se cede de alguma forma.
Então é uma cidade dos gentios, né? O que acontece? Tempo dos gentios, vamos estudar um pouquinho sobre isso para a gente compreender hoje, né? O tempo dos gentios se remete ao período no qual Israel deixa de ter total controle sobre o seu povo e o território. Inicia-se aonde? Lá no exílio das 10 tribos do norte, pelo reino da Assíria, em 722 a.C., né, no reinado de Sargão II, onde levou lá a nação do norte de Israel, que mais praticava idolatria, lembra? A nação do norte, as 10 tribos. Ainda ficou Judá, resistindo. Tinha a época lá de alguns reis que ainda eram bons, né? Senaqueribe tentou invadir e tudo mais, não conseguiu. Laquis, Jerusalém, não conseguiu. Ficou por mais tempo. Quem foi que levou Jerusalém? Nabucodonosor, já no Império Babilônico, outros anos depois. Então, o primeiro exílio judeu, a perda do controle da cidade pelos seus próprios reis e domínio de Jerusalém, começou em 722 a.C., início do tempo dos gentios. Depois, as duas tribos do sul, né, foram levadas cativas por Nabucodonosor no ano 586 a.C. Então, desde 586 a.C. até 2019, Israel ainda não tem o domínio completo sobre a sua cidade, Jerusalém. É tempo de gentios. Ainda está no tempo da graça, tempo de gentios, né? Desde então, Jerusalém sempre foi controlada por outros reinos ou aglomerados de reis, que pode ser presidente, pode ser Nações Unidas, né? ONU, e aí vai. Esse é o tempo dos gentios. Aqui nós temos algumas comparações. Na época de Jesus, tínhamos o Império Romano, né? Após a Babilônia, teve sob domínio dos Medos e Persas, da estátua lembra da estátua do sonho? Depois, retornou do cativeiro 70 anos, foi liberado pelos persas, né? Depois, por Alexandre Grande, através do Império Grego, que foi o período entre o Velho e o Novo Testamento. Depois, pelo Império Romano, que foi a época em que Jesus viveu, né? E ele foi morto, nesse período, foi morto até na presença dos romanos, na legislação romana, né, que nós vemos na Bíblia. Esse é atestado, né, tanto por livros históricos quanto pela Bíblia. Por exemplo, Flávio José fala da existência de Jesus, um certo judeu que foi crucificado. Se falava que era Deus, filho de Deus, né? Ele fala também no livro dele, que não é evangélico, não é cristão, não tem nada a ver com os evangelhos, é um livro fora. E que atesta a existência de Jesus, né? Depois disso, teve a destruição da cidade no ano 70, né? De todos os moradores, pelas nações do mundo. Então, depois disso aí, Jerusalém foi espalhada, os seus povos, as suas pessoas, os judeus, foram espalhados pelo mundo por 1878 anos. Desde o ano 70 até 1948. Né? Eles se congregaram novamente como nação em 1948. Aí, depois disso, observa essa cena aqui. Esses aqui são os cruzados, né? Domínio de Jerusalém. Né? Destruía, ou humilhava, ou espalhava os judeus e dominava Jerusalém. Por quê? Porque ele tem aquela ideia de não judia esse menino. De onde vem essa frase, né? Para de judiar com o irmão, com não sei quem. Vem de judeu. Considerar os seus judeus que mataram Jesus como culpados. Então, o catolicismo iniciou-se uma guerra contra os judeus. Iniciou-se as cruzadas. Iniciou-se guerra. Então, era católicos, cristãos, né? Os cristãos de uma forma geral, os árabes, todo mundo contra os judeus. Os europeus, todo mundo. Todos contra a nação, né? Destruição total, lembra? Caia sobre nós, sobre nossos filhos, o sangue desse. Lembra? Cumprimento profético. Quando ele foi apresentado como Barrabás, né? Lava minhas mãos, Pilatos falou, né? Não sou culpado do sangue desse justo. O que eles falaram? Cai sobre nós, nosso filho. Vem caindo aí, 1780 anos caindo. Então tá aqui, ó. Nesse período de dispersão, que a gente falou que Israel foi espalhado pelo mundo, o que aconteceu com os judeus? A terra foi dominada por invasores islâmicos, novamente os islâmicos, né, os árabes, né, conglomerados do Oriente Médio. Depois foi expulso nas cruzadas, quem ainda estava lá ainda foi expulso, né, ficou Jerusalém livre. Depois teve os turcos otomanos, que também
que são os islâmicos ali, né? São islâmicos também, são também nações árabes, são, não posso dizer árabes, né? Mas de linhagem sanguínea semelhante. Aí ele pega desde a Arábia Saudita, o Irã, Iraque, Síria, Paquistão, vai subindo até Turquia, Líbano, tudo ali. São nações que estão cercando Israel, que é justamente as nações do tempo do fim, né? Que vão juntar grande exército. Então esses turcos aí reinaram na terra por 400 anos, que é o famoso Império Turco-Otomano. São os otomanos, né? Que construíram aquelas mesquitas, né? As mesquitas de Al-Aqsa, né? Aquela do Domo da Rocha, todos aqueles templos, né? Os cristãos ortodoxos e os islâmicos construíram aqueles templos nesse período, né? E dominaram a cidade. Outro tipo de perseguição, lembra dessa cena aqui? Segunda Guerra Mundial, né? Auschwitz, que é lá na Europa, lugar onde se exterminava os judeus, fazia essas experiências, né? Bem esquisitas, né? Onde se fazia todo o cerne do que a gente chama de holocausto. Lembra quando a gente estudou as lições bíblicas sobre o tabernáculo? Lembra o que significava holocausto? Aquilo que sobe, a fumaça. Por quê? Porque eram queimados e eram apresentados como fumaça. Daí chama-se holocausto, queimados, né? No período da Segunda Guerra Mundial, os judeus tiveram o ápice da perseguição com a morte de mais de 6 milhões deles. No fim desta guerra, iniciou-se os ajustes para o retorno dos israelitas para a sua terra original, que é Jerusalém, que é Israel, né? Ocupada agora pelos palestinos árabes, lembra? Na Segunda Guerra Mundial, período que é mais ou menos 1945, por aí, na década de 40, né? Atrás, década dos nossos avós, bisavós, nesse período, estava tendo a guerra mundial lá. Depois dessa guerra, a perseguição dos judeus, os países ligados à Alemanha, né, aos nazistas, foram derrotados. Se fizeram então reuniões para ver o que ia acontecer e tal, e os judeus eram os perseguidos máximos, né, em maior número, não só os judeus, mas também os judeus com maior número. Eles começaram a articular, né, a volta e a criação de um país para eles, que estavam espalhados pelo mundo, certo? E lembrando que, voltando àqueles estudos que nós fizemos das duas casas de Israel, é um propósito de Deus que se espalhasse pelo mundo, né? Para poder semear em toda a terra, não é verdade? Todas as famílias serem abençoadas. Os refugiados judeus voltaram para morar no meio de outros habitantes da terra prometida, que estava sob o domínio da Inglaterra na época, que era uma das nações vencedoras da Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, Inglaterra, aí vai. Os derrotados era a Alemanha, Japão, Itália, né? Então eram os aliados contra os que estavam ligados à Alemanha, né, nazista. Nesse período, quem ganhou começou a dominar, né? E aí dominou aquele terreno, aquele território. Não era mais os turcos otomanos, não era mais os árabes, mas a Inglaterra. Então a Inglaterra dominou por esse período, até a liberação da nação, onde a Inglaterra saiu e liberou o Estado de Israel para ser um Estado independente, que foi em 1948, 1949 que iniciou-se, né? Olha aí como é lá hoje, né? Aí temos prédios misturados com construções antigas, muralhas de Jerusalém, da época de Jesus, com construções da época dos domínios otomanos, os templos islâmicos, né, ou árabes, e temos as construções modernas lá atrás, que é a cidade nova de Jerusalém, né? Em 27 de 11 de 1947 houve essa reunião aí, a ONU, a Organização das Nações Unidas, cria dois estados, o Estado de Israel e a Palestina, que é justamente a guerra que existe até hoje, né? No dia 14 de abril de 1948, Israel declara sua independência. Foi criado dois estados, então podemos ser independentes, não é dois estados? Vamos ser independentes agora, é um estado existente. Para ter estado, segundo a geografia, tem que ter povo, língua, território, né? Então se já tem um território, tem um povo reunido, então estabelece um estado, para ter legislação, para ter tudo, né? Igual às outras nações. Declararam sua independência, porém Jerusalém foi declarada cidade internacional e não é conhecida como capital de Israel, e é gerida por
de forma internacional até os dias de hoje. Então Jerusalém hoje não é a capital de Israel considerada internacional, é uma cidade internacional, certo? Temos muitas e muitas e muitas pessoas frequentando Jerusalém hoje, caravanas, cristãos, evangélicos, muçulmanos e vários, né? Visitas. Então é pisada pelos gentios, lembra? Será pisada pelos gentios a cidade. Jesus que falou isso. Aí o que aconteceu depois? Teve as guerras, né, de Israel. Lembra das famosas guerras dos 6 dias? A guerra de Yom Kippur, né, que foi o quê? Todas as nações árabes se juntaram para destruir Israel no seu nascimento, antes deles se estabelecerem como nações fortes, como nação forte, né? Desde seu estabelecimento como Estado em 1948, Israel vem enfrentando diversas guerras e ataques de árabes, grupos terroristas, mas se sustenta com vitória a todos os ataques. Parece uma coisa sobrenatural. Tem lá um relato que Israel conseguiu conseguiu derrotar na guerra, uma comparação assim de 1 para 20 o exército. Então, Israel estava uma vez comemorando o Yom Kippur, né, a festa da Páscoa, e o exército estava dispensado para comemorar, e aí houve uma articulação entre os países árabes, e juntaram mais de 600 mil soldados lá para atacar de uma vez, em várias frentes, e fizeram ataques aéreos aos abastecimentos das tropas dos inimigos que estavam vindo, ficaram sem comida, passaram por cima e atacaram lá no início, aí veio de lá para cá, destruindo, até chegar em Israel de novo, e ainda expulsaram eles até o Egito. Isso só Deus que pode sustentar assim uma vitória dessa. 300 e poucos mil contra 6 milhões de soldados, por exemplo, né? É uma situação bem complicada, né? Jerusalém. Então a última conquista é conquistar Jerusalém como capital de Israel. É o último desejo para construir o templo e para se ter o Estado completo. Aí voltando ao que Jesus falou, Lucas 21, 24: cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que o tempo dos gentios se complete em Jerusalém será pisada por eles, pelos gentios. Cumprimento exato das profecias, certo? É o que está acontecendo hoje em Israel. Até que se complete o tempo dos gentios, que ainda não acabou, que é o tempo até a volta de Jesus, Jerusalém tinha que ser pisada pelos gentios, tanto pelas caravanas quanto por domínio. Porque ele fala pisada, quer dizer sob o domínio, debaixo dos pés, sob o domínio árabe ou internacional, né? Adivinha quantas outras nações tem lá a não ser árabes? Nenhuma, né? Domínio árabe. Olha só outra passagem, Amós capítulo 6, versículo 14 a 15: mudarei a sorte do meu povo em um dia, de Israel. Lá eles reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão, plantarão as vinhas e beberão seu vinho, farão pomares e eles comerão fruto, plantá-los-ei na sua terra, estabelecerei de novo na terra, e dessa terra que eles dei já não serão mais arrancados, diz o Senhor. Não, é impossível tirar Israel de lá, porque Deus falou que não serão mais arrancados de forma nenhuma. Se Deus falou, é impossível. Então, depois que Deus plantou eles de volta na terra, ou seja, na nação de Israel, desde 1948, é impossível se destruir ou se tirar Israel de lá, porque a profecia fala que não tirará mais, nunca mais, entendeu? Então, se você tem uma certeza, é que nunca mais deixará de existir o Estado de Israel. Essa é uma certeza absoluta, porque está escrito lá na profecia. Eu entendo o seguinte: se todas as profecias se cumpriram, por que essa daqui que ainda está acontecendo vai deixar de se cumprir? Não existe. Então a palavra de Deus é fiel, fala que não passará nenhum tio e nenhum pontinho, qualquer tipo de destaque sem se cumprir. Pode passar o céu e a terra, mas a palavra não deixa de cumprir. Então eu entendo que isso aqui nunca mais vai acontecer. Israel nunca mais vai ser arrancado de lá. Pode ter essa certeza absoluta para você. Pode tentar do jeito que for, mas não consegue mais, que é a palavra de Deus. É por isso que eles não conseguem. Eles tentam mandar mesmo de míssil. Aí Israel cria o Iron Dome, né? Que é uma defesa que destrói o míssil antes dele cair, lá no céu. Esses dias fizeram um teste lá de um que destrói fora da atmosfera. Fizeram um teste no Alasca, tem um vídeo, depois eu passo para os irmãos lá.
junto com os Estados Unidos, de um míssil aeroespacial que destrói mísseis que estão fora da atmosfera antes de cair. Fizeram o teste e acertou. Destruiu um só teste. Já está cumprido. Ou seja, mandando-se artefatos explosivos nucleares por cima, ele consegue interceptar antes de entrar na atmosfera e não atingir Israel. É uma proteção, né?